Olhar Fazica. Boa tarde, nós estamos aqui levantando o voo da Apollo 11 novamente, me fizeram recordar isso aqui. Estávamos num bate-papo aqui, professoras Juliana e professora Thaís, do curso de Medicina Veterinária, estão falando sobre reprodução bovina, vantagens e desvantagens. E nós temos uma curiosidade, professoras. Uma vaca, tipo assim, né, quando uma mulher tem muitas filhas, no dito popular a gente fala assim, só vai ter filha essa família. Fazendo uma transposição para a vaca, né, às vezes o proprietário tem na cabeça dele que uma vaca só produz, os filhos dela só nasceram outras vacas. Isso é verdadeiro, professora? Não, né? Nós não temos nenhuma explicação genética para que uma vaca tenha mais filhas ou filhos. O que determina o sexo da cria é o macho, né? Que num ejaculado nós temos espermatozoides aí carregando o cromossoma X e carregando o cromossoma Y. Então, não é verdade, é um mito a gente pensar que uma vaca teria mais fêmeas. Hoje, né, voltando então para as nossas biotecnologias da reprodução, nós já conseguimos produzir o que nós chamamos de sêmen sexado. O que é isso? É um sêmen que passa por um processo e aí são separados os espermatozoides que carregam o cromossomo X, caso eu queira produtos fêmeas, ou os espermatozoides carregando o cromossoma Y, que aí seria o caso de eu querer produtos machos. Muito bem. Professora Thaís, quer fazer alguma consideração? Só ressaltando aqui, né, então a chance, né, da vaca ter um bezerro ou macho ou fêmea é de 50%, né? Não tem nada que fala assim, essa vaca só dá produto fêmea, por isso eu vou manter ela no meu rebanho. Não existe isso, né? É meio que uma questão de sorte se vai ser macho ou fêmea, como a Juliana colocou aí. E a biotecnologia, que é a sexagem, né, do sêmen para macho ou para fêmea, ela já é bastante utilizada no Brasil, só que compensa eu comprar um sêmen sexado para a fêmea. Qual que é o valor desse custo e tal? O produtor ele tem que também analisar isso, se iria compensar ou não. O que a gente fala em termos de sêmen sexado é que a taxa de prenhez ela é menor do que o sêmen convencional. Por quê? O sêmen sexado, ele passou por um processo ali, né, como a Juliana falou, de separação de cromossomo X e Y. Então, ele já teve uma manipulação maior nesse sêmen, o que corresponde a uma menor taxa de prenhez. Mas aí tem que colocar na ponta do lápis para ver se compensa ou não eu comprar um sêmen sexado para fêmea, já que eu tenho um rebanho leiteiro, por exemplo, e eu quero que tenha maior produção de bezerras no meu rebanho. Muito bem, professora. E é interessante a gente comentar que esse sêmen sexado hoje, pelo que a Thaís falou, que ele tem uma taxa de prenhez menor, ele é indicado para o uso em novilhas, que ainda não pariram e que por isso tem uma facilidade maior para se tornar gestante. Então, os próprios vendedores de sêmen já recomendam que no momento da venda que o produtor deve usá-los para novilhas e continuar usando o sêmen que a gente chama de convencional, que teria então a probabilidade de 50% na geração dos descendentes, para vacas que já pariram, vamos falar assim. E só falando um pouquinho também de taxa, né? Se eu compro um sêmen sexado para a fêmea, qual é a chance? É 100% que vai ter o nascimento somente de fêmea? Não, né? Ainda tem uma margem ali que pode dar um errinho. A gente fala de 80% a 90% de certeza que vai nascer o sexo que eu quero, né? Então, tem que considerar que essa biotecnologia ela não é 100% segura, não. Eu ainda tenho essa margem que eu tenho que considerar. Não dá para escolher os olhinhos verdes e azuis ainda. Tudo ainda não. Mas, professora, eu estava conversando aqui no off, no primeiro bloco, a senhora passou uma informação e eu sou leigo.
e muitos amigos nossos que nos ouvem são leigos também. A questão do 1 a 3 anos, a questão do embrião. A senhora pode abrir um pouquinho essa explicação? Porque às vezes a gente ouve algumas expressões tipo chutar o balde, chutar o pau da barraca, e aí a senhora usou a expressão chutar o botijão. Me ajuda a esclarecer isso com o nosso ouvinte. O que nós estávamos comentando aqui é que muitos produtores, principalmente os pequenos, começam a utilizar a inseminação artificial e desistem antes de ver o resultado, né? Então, brinquei com o botijão, porque nós temos o botijão onde o sêmen fica armazenado. Então, o produtor vai todo animado, faz o curso, começa a fazer as suas inseminações, e aí ele gasta pelo menos aí 9 meses da primeira inseminação para ver a sua primeira bezerra fruto da inseminação nascer, né? Essa bezerra já é um pouco mais exigente, precisa de mais cuidados, e aí se tudo der certo, ela crescendo, aí em torno dos 12 a 15 meses, ela vai ser inseminada, né? Então a gente já vai ver uma diferença grande entre ela e a mãe, morfológica, vamos falar assim, mas ela ainda não produziu leite, então eu ainda não sei o quão melhor ela é do que a mãe. Para ver isso, eu preciso então inseminá-la aos 12 meses, e aí ela vai estar parindo aí por volta com mais 9 meses. A gestação da vaca é bastante semelhante à da mulher. Então, para que eu realmente veja o resultado de um programa de inseminação artificial que começou a ser inserido numa propriedade, eu preciso de em torno de 3 anos, que é quando as minhas primeiras filhas, produtos da inseminação, voltaram então para o meu curral produzindo leite, que no caso de gado de leite é o produto. No caso de gado de corte, seria aí os machos produzindo carne, que estariam dando um rendimento maior aí de carcaça ao abate com o mesmo tempo dos seus antigos, vamos falar assim, dos seus pais e dos seus avós. Então é preciso persistência para melhorar a genética, para aumentar a produção e realmente ter lucro com a atividade leiteira, porque muita gente fala que não, né, que não dá lucro, não vale a pena. Mas tem tanta tecnologia disponível que se eu começo a usar e realmente levar a minha propriedade como uma empresa, aí sim eu vou ver resultado. Com persistência, com organização, anotação e, como a Thaís já ressaltou algumas vezes, ver o que vale a pena. Custo, né, quais são os meus custos e quais serão os meus resultados. E aí, professora, eu vou inserir uma outra variável, que é o cenário. Então é muito importante agora, independente do tamanho, né, professores, a questão do planejamento. Com certeza. Senão você vai concluir que o cidadão dá um chute no botijão e vai chutar o balde na produção leiteira, né? Sim. Os parâmetros reprodutivos da fazenda, né, tem que ser muito bem anotados para o produtor estar vendo aí essa margem de lucro dele, né? Então, se ele for iniciar o programa de IATF, por exemplo, ele pode colocar na ponta do lápis quanto que ele está gastando de hormônio, qual foi a taxa de prenhez que ele obteve no final do protocolo, quanto ele está gastando para manter um botijão aí de nitrogênio, para manter esse sêmen armazenado, para ver se seria compensatório ou não para ele estar tendo esse gasto com a biotecnologia. Antes que a gente passe para o outro, que é o outro tópico da nossa pauta, o TIFOI, assim, pela experiência de vocês, pelo que vocês já pesquisaram, tanto na Embrapa, as duas têm experiência na Embrapa e outras agências de pesquisa, seria interessante, eu tenho aqui 10 vaquinhas na minha propriedade e eu estou pensando em fazer isso hoje, 2019, então eu tenho que começar a trabalhar agora para colher isso lá em 2022, sem muito... colher realmente, vamos falar assim, o leite, sim, mas a partir do momento que as suas bezerras começarem a nascer, nós estamos pensando aí na biotecnologia mais básica, que seria a inseminação artificial. Com 9 meses, com a hora que elas começarem a nascer, dá para ver na carinha dela que ela já é diferente. Se eu for avaliar aí a morfologia, eu já consigo perceber isso aí. Mas aí sim, para ter um resultado concreto, vamos falar assim, eu precisaria dessa bezerra, então, voltando, produzindo leite aí. E só mais uma coisa,
comentando, que a gente estava comentando aqui no intervalo, no caso da utilização da monta natural, né, em que eu preciso ter um touro, um reprodutor, às vezes não compensa eu manter esse meu touro na fazenda. Às vezes compensa eu manter meu botijão de nitrogênio com sêmen de touros aí muito bem selecionados já, né? Então eu compro a quantidade de palhetas, né, com esse sêmen. Eu faço muitas inseminações do meu rebanho com um sêmen já selecionado e vou ter um ganho aí muito maior do que eu manter um touro reprodutor na minha propriedade, que pode ter um problema de casco, pode não conseguir montar mais, ele pode pular cerca, me dar problema. Então, às vezes não, na maioria das vezes compensa mesmo eu manter meu botijão de nitrogênio para estar fazendo a inseminação artificial. Muito bem, amigo ouvinte, vocês já ouviram as expressões ATF? Eu estou só aqui, ATF, A3, 24, 21, a pauta aqui está cheia de códigos. Estão falando de reprodução animal, reprodução bovina, vantagens e desvantagens. Falamos de inseminação, transferência de embrião, sexagem. Professoras, o que é tifói? Qual a sua importância? Primeiro eu quero saber o que é tifói, que eu não